Vamos lá, Felipão. O que você viu dessa eliminação? Analisando ali, eu vi que você fez uma análise bastante robusta no seu canal, lá de 2 vídeos muito grandes. Você analisa o jogo, analisa o pós-jogo, as sensações que ficaram depois. Mas resumidamente, assim, a gente viu um jogo que a impressão que dava é que dava, né? E um Exato. primeiro tempo muito aquém, que o Chelsea chegando fácil na área do Palmeiras. O primeiro gol é um gol até difícil ver o Palmeiras tomando na era Abel. O Gol de meia churrasco. chegando na cara do gol ali, sem marcação. E. E, cara, aí o Palmeiras melhora no segundo tempo, empata o jogo com uma bola. Você achou que o Estevão tentou cruzar ou chutar mesmo? Eu Ah, achei acho que que ele ele tentou tentou chutar. cruzar, mano. Não sei, É? cara. Não sei. Não sei. Enfim. Palmeiras empata e aí o jogo vira lá e cá. Lá e cá e acaba acontecendo o fatídico lance que lembrou de fato muito. 99. Muito, muito, muito. Eu acho que foi pior, hein? Não sei, cara. Nossa, foi um piruzaço, cara. Na Cara, hora foi ali que você mesmo tá nível. meio. Na hora que você tá meio atordoado ali, você não vê no jogo, na multidão e tal. Você não. Caralho, eu tava junto com o Renan, nosso grande sócio aqui, o Pives e tal. A gente, mano, foi gol. Um gol. Aí mostrou o replay assim, caralho. A bola desviou em quem? Não consegui ver. Tanto que eu perguntei no meu Twitter lá, gente, foi falha do Everton? Aí eu sentei no posto ali pra esperar o Uber, fumei um cigarro, aí eu comecei a ver os lances assim no celular, que eu não tinha visto nada, né? Tava no meio da galera nos bares lá. Cara, quando eu vi, assim, comecei a xingar alto, assim. Os caras, caralho, você não viu o lance? Eu falei, mano, não tinha visto, velho, vai tomar no cu, tá? Goleiro, filha da puta. Comecei a xingar todo mundo, assim. Porque, cara, é inacreditável essa falha. Mais inacreditável ainda é a resposta dele, né? Pra falha, assim. Por isso que eu falei lá, mano. O Marcos é o Marcos por isso, cara. O Marcos entregou o E Mundial ele pra nós. fala, e ele fala até hoje que falhou pra caralho, pede O desculpa. Marcos, pô, ele até zoou agora. Ele falou, porra, eu nem jogo mais, os caras ficam lembrando de mim e tal, não sei o quê. Eu falhei mesmo. Falhou. O Everton tem uma dificuldade. Esses jogadores do Palmeiras, desse Palmeiras do Abel, alguns que são muito vencedores que estão no clube ainda, como é o caso do Everton, que é o goleiro mais vencedor da história do Palmeiras, e um ídolo também do clube, é uma dificuldade de assumir a falha. Sabe, é humano assumir a falha. Gente, não deu, eu falhei, eu li errado a jogada ali, acabei me antecipando. Ele tentou fazer parecido com o que ele fez ano passado na Arena Barueri, quando o Garro chutou uma bola no ângulo, e a bola tava na mão dele, ele tava na bola, só que ele tirou a mão. E a bola entrou. Ele tentou adivinhar que a bola ia pra fora naquela jogada. E sexta, ele tentou adivinhar que a bola ia vir retinha na mão dele, mas ela teve um leve desvio. Que se ele tá parado, ele encaixava a bola e saía jogando, velho. Assim, não tem como nesse jogo não culpar o Everton. Assim. Ele foi o responsável pela eliminação do Palmeiras. Só que se a gente analisar o macro, o primeiro tempo do Palmeiras foi mais um dos inúmeros primeiros tempos que o Palmeiras fez que são horrorosos desde 2023 com o Abel Ferreira. Assim. O time que entra no primeiro tempo para especular, não entra para jogar, não entra para decidir. Entrou contra o Botafogo ali para decidir. E aí se esperou que, pô, vai jogar do mesmo jeito contra o Chelsea. Cara, se o Palmeiras entra do mesmo jeito contra o Chelsea, marcando lá em cima, apertando o meio-campo, apertando a marcação, ia ser outro jogo. O Flamengo provou que dava pra fazer. Tem uma coisa, Dava pra fazer. E assim, se entrincheirou dentro da sua própria área, cara. Teve uma hora que virou uma linha de seis, assim. Eu falei, gente, caralho, Abel, você não tá enfrentando o Lukaku, o Thiago Silva, o Rudiger, o o Havertz, Havertz, você não tá enfrentando mais esse Chelsea, que ganhou do City a final e foi campeão da aquele Champions. Madueke lá, meu Deus do Cara, céu. você tá enfrentando É o Keno do o, Santa Cruz. su, Assim. o superestimado Cole Palmer, assim. Você tá É bom enfrentando jogador. esse Esse jogou pra É caralho. bom jogador, Jogou mas pra cara, caralho. Nossa. não é o suprassumo do futebol, cara. Ah, Desculpa, mano, não ele é. jogou muito, velho. Não é, cara. O Enzo Fernandes também. Calma, é um time em formação ainda. Não é o maior Chelsea da história. Talvez seja o pior dos últimos 20 anos. Um time que é criticado na Inglaterra por gastar bilhões de libras e não conseguir montar um time ainda. Tem uns jogadores que entram lá que nem o torcedor do Chelsea sabe quem é. Tá ligado? E aí é um respeito absurdo, assim.
o time todo lá atrás, meio campo um latifúndio pros caras trabalharem a bola. Cara, desculpa, eu tô cansado desse futebol, cara. Eu tô cansado desse futebol do Abel Ferreira. Esse futebol deu certo, é o que eu falei no vídeo. Porra, eu amo o Abel, ele merece todas as honrarias, eternamente no coração dos palmeirenses. Mas é preciso olhar pra dentro e falar, mano, eu quero jogar esse tipo de futebol, esse futebol tá sendo suficiente pra jogar até aqui na América do Sul, onde o sarrafo subiu nos últimos anos, onde o Abel tem tido dificuldades internamente, tem sido suficiente. Cara, o Palmeiras fez, talvez, do futebol jogado, a pior campanha dos times brasileiros na Copa do Mundo de Clubes. Sem dúvida. Pior futebol jogado, assim, vamos ser sinceros. Acho que o Botafogo foi pior. Pior futebol jogado. Botafogo foi pior. Botafogo foi pior. A vitória contra o Botafogo tem a estrela de ter ganhado do campeão europeu. Mas ganhou Pode do ter campeão sido europeu. Jogando atrás e tal, por uma bola, mas ganhou, velho. Não, tudo bem, mas foi o único jogo do Botafogo também, né? Aquele jogo contra o time australiano lá foi uma merda. Tomou pressão no segundo... É verdade, o Seattle. Tomou pressão no segundo tempo. Aí, beleza, ganhou do PSG, vitória foda, e pouco importa como ela foi, mas não foi bem contra o Atlético, não abdicou do jogo contra o Palmeiras. Contra esse mesmo Palmeiras, o Palmeiras amassou o Botafogo. Então, assim, o Palmeiras, pra mim, teve uma campanha, um mundial melhor que o do Botafogo. Agora, de resto, assim, Fluminense e o próprio Flamengo, por futebol jogado, ficou bem atrás. Caralho, velho, o Palmeiras investiu 500 milhões de reais em reforços e o Fluminense consegue jogar melhor que o Palmeiras, pô, com o Renato Gaúcho. Isso só diz, reforça o que eu tô falando desde o começo do ano, que a janela do Palmeiras foi ruim. Desculpa, já dá pra naturalizar que o Barreal joga muito mais que esse Facundo Torres. Esse Facundo Torres não é jogador de futebol. Ai, mas o cara escala ele errado, não sei o que. Irmão, jogadorzinho, não faz nada além de ciscar e volta pra marcar. Eu falei isso, tô falando isso há anos. Ah, não, você... Porra, não dá, velho. O cara é fraco, velho. Esse Vitor Roque, sempre falei, nunca vi esse cara jogar bola na minha vida. Jogador você olha os números dele no Betis, cara. Eu ainda prefiro esperar. Felipe, ele pegou várias bolas em velocidade no 1-1. A conclusão de todas as jogadas dele, seja o passe, seja a finalização, é de uma burrice. Irmão, ele erra todos os passes. O cara tá vindo, em vez de tocar no ponto fundo, ele toca nas costas. Aí ele vem, domina, mano a mano, vou driblar. Ele consegue levar na velocidade. Aí vai finalizar, chuta em cima. Tem velocidade. Ele tem velocidade, ele tem tudo. Mas o Lucas Braga também tem. Chega na hora de definir, é o Lucas Braga. Irmão, é um jogador que, assim, ou ele tá sem muita confiança. Eu acho que é isso. E aí esse cara vai deitar daqui a pouco. Total, cara. Ou, mano, esse cara é uma mentira. Ele tá me lembrando muito, muito, muito o Yuri Alberto, assim. Muito. São os mesmos erros que o Yuri Alberto tinha quando ele tava naquela fase que ele chutava a bola na estação Corinthians Itaquera. Mas aí, pro Yuri Alberto melhorar, precisou um técnico que colocasse ele na posição correta. Então vamos mandar o Abel embora. Eu tô falando, porque, cara... O treinador do Palmeiras já disse no Mundial, o Vitor Roque faz o trabalho sujo. Caralho, você pagou 150 milhões de reais no jogador do Barcelona, que a La Liga mudou a lei, porque o Palmeiras identificou ali uma lacuna, uma brecha para conseguir trazer o jogador. A torcida ficou esperançosa, porque o moleque tem potencial. Tem 20 anos ainda, muito novo. Tal, etc. É muito novo, tem uma carreira pela frente ainda. Não dá pra você desistir de um jogador. E é um cara profissional, né? Não é um cara baladeiro. Muito. Não dá pra falar nada do moleque. A gente pode criticar? Tem que criticar. Ele tá tomando decisões totalmente equivocadas. Tá maltratando a bola quando ela chega no pé dele. Só que assim, como que eu vou julgar um camisa 9 que não recebe uma porra de uma bola pra finalizar no gol durante todos os 90 minutos? Não recebe. Isso é culpa de quem? É minha? É da torcida? É do Anderson Barros? Não, é do treinador, que vira numa coletiva e fala que o jogador faz o trabalho sujo. Que porra de time a gente quer? Que futebol que a gente quer? Com camisa 9 que faz trabalho sujo? Porra, não dá, cara. Não dá. E outra, não dá. Felipe, o time não cria, mano. O time não cria. O ataque do Palmeiras é um arame liso da porra. Isso é culpa do treinador. Ponto. O ataque do Palmeiras nesse Mundial... Eu sei que pros Abeletes é duro ouvir. É duro ouvir. O ídolo maior deles, o ser perfeito, imaculado, o Deus Abel Ferreira, é duro ouvir o Mauro César falando, cuspindo verdade na cara do torcedor. Um clubista, que às vezes usa nesse sentido pra viralizar, pra lacrar em cima do Palmeiras,
porque é um potencial adversário do time dele, o Flamengo. Mas ele tá certo nesse ponto. É até fácil para um cara como ele identificar e falar, pô, olha aqui, qualquer um que analisa futebol, que não seja um fanático abelete da vida, entende que o time do Palmeiras é mal treinado. É simples, cara. É simples. Felipe? Eu dei um voto de confiança esse ano, durante o Brasileirão, quando engatou uma boa sequência, eu falei, ó, o Abel achou o time, hein? Porra. Caralho, finalmente o Felipe Anderson jogando. Olha, deu mais fluidez pro ataque, equilibrou o meio de campo. Pô, o Emiliano Martins tá jogando agora. O Rios encaixou, o Maurício encaixou. O time dinâmico, forte no meio de campo. O Estevão mais livre. Chegou no Mundial, ele desfez tudo, caralho. Ele fez no primeiro jogo. Ele fez no primeiro jogo, o Felipe Anderson sumiu do time. Que foi o melhor jogo do Palmeiras no campeonato. E foi um dos melhores jogadores do time naquele dia. E ele sumiu do time. E ninguém pergunta na coletiva. Ninguém. O Abel não fala. Ninguém pergunta. O Abel, uma pergunta aqui. O jogador Felipe Anderson, qual o motivo dele ter saído do time? Ele tá lesionado? Aconteceu alguma coisa? Você pode explicar pra torcida? Ponto. Pergunta básica, velho. E ninguém fez essa pergunta. Ninguém, ele desfez o time inteiro, mudou o time durante a competição. Entra Rafael Veiga de titular contra o Al-Ahly. Com qual critério? Marcos Rocha. Aliás, o Palmeiras, aliás, a história do Palmeiras em mundiais se restringe a vencer o Al-Ahly, hein? Cara, exato. O torcedor vai ter que aguentar, cara. Vai ter que aguentar. A gente teve 2 oportunidades de vencer 2 europeus mambembes nesse Mundial, o pior Porto, talvez, da história. E aí aquela primeira vitória, de fato, iludiu, porque o Palmeiras foi o primeiro time brasileiro a jogar contra um europeu nesse Mundial. Aí, pô, empatou ali. Eu falei. Você chamou caralho. Seu pai lá pro bagulho, eu falei. Mano, beleza, me equivoquei. Eu fiquei feliz pelo desempenho do Palmeiras aquele dia. Todo palmeirense ficou. Pô, jogamos bem, cara. Faltou um detalhezinho pra gente ganhar. Pô, aí depois vem o Flamengo, vem o Fluminense, vem o Botafogo. Amassa os europeus. O empate do Palmeiras contra o pior Porto virou uma chacota, cara. Virou um nada, tá ligado? Porque os outros times que tem até um time pior que o Palmeiras foram lá e ganharam, como o caso do Botafogo e do Fluminense. Sim. É foda, cara. Ô Felipe, assim, mas tem algumas coisas assim, pra mim ficam evidentes, tá? Quando o técnico ele não oferece jogo vistoso e ele só tem que se apegar ao resultado e ele consegue o resultado, aí vai ser elogiado porque vão dizer, o Abel não joga pra ser bonito, ele joga pra ganhar. É isso, e não sei o que, então. Exatamente. Só que aí, cara, quando o resultado não vem, a coisa se volta contra o cara. O Abel, ele tinha uma questão que e assim, histórica no Palmeiras desde que ele assumiu, que o nível, assim, o Palmeiras sempre teve defesas muito fortes com o Abel. O Abel sempre teve sistemas defensivos muito fortes. E aí contra o Chelsea ele perde 3 da sua linha defensiva, cara. É muita coisa. Para um time que é mais forte para trás do que para frente. Isso fazia diferença, tanto fazia que quando eu soube que o Palmeiras ia jogar sem Piquerez, foi aqui na live, você que me falou numa live semana passada, sem Piquerez, o Murilo eu sabia que estava fora e o Gustavo Gomes também suspenso, eu falei, não, então pra mim eu mudo de ideia, pra mim o Chelsea é favorito. Porque eu sei que a força do Palmeiras tá muito mais lá atrás, nesses caras que são pilares defensivos, o Piquerez é um monstro. Tanto que estão falando que a Juventus tá com interesse nele agora. O Gustavo Gomes é um zagueiro que assim, não vai ser vendido pra Europa, porque já bateu e voltou, mas assim, quase foi pra Arábia outro dia. O Murilo é um jogador que já foi convocado, eu acho, né? Chegou a ser convocado, não sei se foi, mas se não foi, passou perto. Então, assim, são jogadores de um altíssimo nível que o Palmeiras não tem reposição e é muito difícil ter reposição para esses caras. O próprio Barcelona, se perdesse o trio MSN no auge, não tinha reposição à altura. Eu não tô comparando o trio MSN com esses, lógico que não. Entenda, tô dizendo que a fortaleza do Palmeiras está no sistema defensivo. E o Palmeiras perdeu pilares importantes. Mas não justifica, por exemplo, o gol que o Palmeiras toma, o primeiro gol, que não é só sobre a qualidade desses 3, é como a bola chegou ali na entrelinha. E ali, cara, eu preciso fazer. O cara caminhou com a bola. Então, mas ali eu preciso fazer um elogio. No primeiro tempo, o cara caminhou com a bola sem chegar. E aí você olha no lance, tem uma linha de 5 jogadores do Palmeiras entrincheirados na área, velho. Agora, tem uma coisa Isso é culpa dos jogadores ou é o treinador? Não, eu acho que assim. Tem uma coisa ali, uma leitura, tá? Acho que a gente pode colocar culpas aqui, mas acho que a gente tem que dar mérito também. Uma coisa que eu li no Chelsea, que o treinador do Chelsea, como é o nome dele?
Enzo Maresca. Maresca, ele leu muito bem. Ex-auxiliar do Guardiola. Cara, ele leu muito bem em como joga contra o Palmeiras. O Palmeiras é um time que ele tenta ganhar os duelos individuais o tempo todo. Você pode reparar, no choque individual, quando bate meia com meia, volante com meia, nos choques do meio de campo, se o jogador do Palmeiras ele é driblado, ele faz a falta. Ou ele ganha a dividida, ou ele para a jogada. É muito nítido como o Palmeiras o Abel joga abafando o adversário o tempo todo. Quando marca lá na frente, ou quando faz a marcação da intermediária, nos duelos individuais, os caras têm, parece que, a incumbência de ganhar aquele duelo, e se não ganhar, eles têm que parar a jogada. E o Maresca quebrou o Palmeiras quando ele faz os jogadores do Chelsea darem um toque na bola. Você vai olhar, era o Enzo que vinha pro Cole Palmer, eles não dava tempo do jogador dos Palmeiras encurtar a jogada, porque quando eles pegavam na bola já tinha saído. Então assim, eles foram envolvendo o meio de campo do Palmeiras com um toque na bola. Então assim, eu vi muito palmeirense falando, esse Chelsea não é tudo isso. De fato não é. Mas a leitura tática do Maresca sobre como sair da pressão que o Palmeiras exerce no meio de campo foi perfeita. Com um toque na bola ele saiu. E aí o que acontecia? Quando eles quebravam essa primeira linha e o Palmeiras tentava subir um pouquinho a marcação, gerava esse latifúndio entre a zaga e o meio campo. O que faltou? Faltou um pouco mais de confiança da zaga e não ficar entrincheirada. Nesse momento, você tem que ter zagueiros confiantes, por isso que eu atribuo muito a esses 3 jogadores que estavam fora, que quando você quebra essa linha ofensiva e gera esse latifúndio, a linha da zaga tem que subir. Ela não pode ficar com a bunda enfiada dentro da área, porque senão vai gerar uma entrelinhas enorme, que foi onde o Cole Palmer fez o primeiro gol. O segundo gol já é um outro jogo, ali o Palmeiras já tinha empatado, virou um jogo de... O Palmeiras na sequência teve uma jogada com o Paulinho, que ele quase fez o gol igual ele fez contra o Botafogo. Mas era um Chelsea, Felipe, que tava naquele momento, mesmo no segundo tempo, tinha mais coragem do que o Palmeiras para subir as linhas. Quantas vezes o Colwill, que foi um monstro na zaga do Chelsea, ganhou bolas no mano a mano, rompendo o contra-ataque do Palmeiras. Várias ele ganhou, porque o Chelsea estava se arriscando mais. O gol do Chelsea é um gol de um time que criou superioridade numérica no campo ofensivo do Palmeiras o jogo inteiro, mas por quê? Porque teve coragem para lançar sua linha defensiva mais para frente, e o Palmeiras não conseguiu fazer isso, e não só acho que não conseguiu, mas não teve confiança necessária para fazer isso, porque você deixar o Mikael e o Bruno Fux no mano a mano é perigosíssimo, cara. Então, assim, o Palmeiras sofreu muito a saída desses 3, cara. Então, assim, eu sei que o Abel teve problemas e tal, mas era um jogo esperado essa derrota, vendo as escalações, cara. Sim, se você analisar o jogo, sobretudo nos 15 minutos, 30 minutos, 20 minutos, 25 ali do segundo tempo, o Palmeiras subiu a marcação e equilibrou esses duelos. E equilibrou, e o Fux foi o melhor momento que o Fux apareceu no jogo, que ele antecipou várias, cara, ganhou várias daquele centroavante de Lep lá. Não, esse de Lep, fraco. Horroroso. Agora quem entrou jogando muito, hein? Encaixou na marcação, o Vanderlan encaixou. Por quê? Porque subiu a marcação, não ficou entrincheirado lá atrás, não ficou, nossa, eu vou respeitar aqui o Chelsea, vou me defender aqui, porque foi o que o Palmeiras tentou fazer no primeiro tempo, o meio campo esvaziado. O Rios e o Emiliano contra 4 jogadores do Chelsea. O Chelsea tocava, você falou, o Chelsea tocava de primeira porque tinha sempre mais jogador no setor do que o Palmeiras. O Palmeiras tinha 6 atrás e 2 no meio de campo. O Vitor Roque igual uma barata tonta lá na frente junto com o Facundo Torres. Eu olhei assim, eu olhei pro Renan e falei, caralho, velho, o que o Abel fez nesse primeiro tempo, mano? Caralho, mano, os caras correndo atrás do Chelsea, perdido, descompassado, sabe, um time espaçado dentro de campo entre as suas linhas, a linha de defesa aqui, o meio campo aqui. Falei, caralho, mano, que é isso, cara? Mais um primeiro tempo tenebroso, assim. Por que o Fluminense consegue jogar assim, o Botafogo consegue jogar assim, as duas linhas bem compactas, tirando os espaços, e o Palmeiras é uma loucura, assim, tipo, marcação individual, cada um pega o seu, parece recreio o futebol do Palmeiras, assim. Cara, mas o Bayern de Munique, milhões, o Bayern de Munique fez marcação individual contra o PSG o jogo inteiro, cara.
o cara ganha 3 encaixe milhões, individual, cara. Mas, cara, é um jeito de você também jogar. Eu acho que não é por aí. Eu acho que é difícil você ganhar do time. Eu não Cara, gosto desse tipo de marcação, cara. tudo bem. É muito arriscado, porque se você desencaixa, vira um efeito dominó. O PSG ganhou do muito Bayern mais assim. fácil é muito mais fácil você jogar posicionado, Felipe, cara. Vê o Real Madrid do Xabi Alonso tudo agora bem. que encaixou, joga posicionado, Tudo bem. joga ocupando os espaços. Mas, ó, o Bayern se fudeu por causa disso contra o PSG, porque o PSG percebeu que os encaixes eram individuais e o PSG começou a jogar bola longa na velocidade dos atacantes contra os zagueiros do Bayern. Foi aí que o Bayern perdeu o jogo. Só que contra o Flamengo, essa mesma marcação individual fez eles ganharem o jogo. É do jogo, cara. Cada jogo é um jogo. Você pode gostar, pode não gostar. Não marcou individual o Flamengo. Claro que marcou a saída de bola. Não. Era 1-1 encaixadinho, Felipe. Não. A saída de bola sim, mas as outras linhas pra trás não. Era posicionado. Ganhava a bola no espaço. O Bayern tem a característica de marcar individual sem sobra, cara. Até o PVC tava falando sobre isso outro dia. E o fato é que é o seguinte, cara. É um resultado pra mim, dadas as escalações, esperado. O que eu não gostei foi daquela postura pós-jogo, o Estevão dando risada e etc. Isso pra mim, porque é mecanismo de defesa. Eu vi o Bruno Formiga falar, eu entendo o ponto dele. Às vezes existe um pouco de pessoas mesmo que no momento de nervosismo dá risada. Mas aí, mano, assim, não tinha nem sentido o Estevão tá ali. Fez o gol e tal, mas o cara tinha ido embora. O Palmeiras precisa de um jogador que vai continuar e que você vai ouvir o que vai ser daqui pra frente. Não existe daqui pra frente com o Estevão. Entendeu? Então, eu achei constrangedor aquilo. Sabe? Enfim, fato é que, assim, me parece, dadas as circunstâncias, foi um resultado normal dentro daquilo que eu olhava para as escalações e eu não vejo o campeonato do Abel nada para me elogiar fora daquilo que eu imaginava que iria ser feito, mas também não vejo nada do ponto de vista, nossa, tenebroso, horrível, ele caiu pra caralho do patamar desse cara, mostrou que é muito inferior. Não, achei que ele... Cara, é difícil pra um cara que treina um time com muito menos investimento, gastou 500 milhões. Só o João Pedro, que entrou no segundo tempo, custou quase isso pro Chelsea. É uma diferença de investimento muito grande pra você, ainda assim, chegar num jogo desse e perder 3 jogadores do seu setor mais forte. Então, cara, mas é foda, Rodolfo. O Fluminense tá aí provando que dá pra jogar. Faz assim, cara. Felipe. Manda o Abel pra cá. Faz isso. Manda o Abel pra cá. Manda. Basta ter uma estratégia. Pede pra ele descer. Fala pra ele descer a serra. Acabou. Resolvido. Eu tô cansado desse tipo de futebol, cara. Desculpa, eu tô cansado. Eu acho que o Palmeiras precisa de mais. O Palmeiras precisa mudar um pouco o seu jeito de jogar. O time é outro time. É um elenco que tá se formando agora também. E dá pra jogar mais, cara. Dá pra jogar mais. Esse é o clamor da torcida. Dá pra jogar mais. E eu não sei se esse treinador que diz numa coletiva que o centroavante faz o trabalho sujo e o time não cria uma bola pra ele é capaz de fazer o time ser competitivo de novo. Ser competitivo a ponto de conseguir uma classificação grande contra um grande na Libertadores. Conseguir bater campeão brasileiro. Conseguir eliminar um Flamengo no mata-mata de Copa do Brasil. Porque, cara... Hoje não dá, pela postura que o Palmeiras adota nesses tipos de jogos, não dá pra você acreditar mais. Não dá, velho. Desculpa. O Mundial do Abel, se o Abel queria se mostrar pro mundo um técnico capaz de mostrar para as grandes ligas que ele tem capacidade para trabalhar numa Premier League, numa La Liga, numa Bundesliga em times grandes e relevantes, cara, desculpa. Se o mundo viu esse treinador aí, ele vai falar, cara, vai ficar na América do Sul, porque a gente não quer aqui. Desculpa, cara. O Renato Gaúcho tá fazendo muito mais. Muito mais. Muito mais com muito menos. Com muito menos. Cara, num jogo desse contra o Chelsea, se você sabe que você tá sem Gomes, Murilo e Piquerez, o que um treinador, assim, estrategista, como já foi o Abel Ferreira, e hoje ele é refém de um esquema só, que é esse esquema aí com 3 zagueirinhos, 2 alas e tal, meio campo esvaziado. O que um treinador que é estrategista ia fazer? Pô, o Chelsea vai ter mais jogador aqui nesse setor. A bola não pode chegar no Cole Palmer. O que eu vou fazer? Vou meter 3 volantes, irmão. Vou meter 3 volantes. Aníbal, Emiliano, Rios, Maurício, Vitor Roque e Estevão. Mas você elogiou a escalação.
Vitor, mas sim, porque eu imaginei que ele fosse fazer isso, que ele fosse trazer o Facundo pra fechar o meio-campo, junto com o Emiliano, com o Rios e com o Estevão aqui na ponta. Não, o Estevão jogou aberto de lateral de novo, marcando lateral. E o Vitor Roque isolado no ataque. O time vindo pra trás, assim, totalmente descompassado no meio de campo. O Facundo não sabia se ele pegava a saída do zagueiro pela direita ou se ele fechava o meio-campo. E ficou perdido no meio de campo ali. Porra, por que você não entra com o Aníbal, com o Emiliano e com o Rios, então? Precisa improvisar um atacante, velho. Tá ligado? Eu achava que teria sido uma alternativa melhor, até pra proteger essa zaga que tava muito mexida. Eu acho também. Protege a zaga, cara. Protege a zaga como? Com meio de campo. Mas não, ele põe um atacante. Eu falei, pô, beleza, vai fechar os lados. Mas aí abriu o meio. O Chelsea dominou o meio campo no primeiro tempo. O Enzo Fernandes dominava, carregava, olhava. Cara, o primeiro gol é um escárnio, velho. Escárnio tático, assim. O cara domina, o zagueiro vem, conduz, pede uma pizza, fala com a mãe, pega o celular. Ah, não, Palmer, toma aqui, ó, toma. Onde o Palmer não podia receber a bola, ele recebeu. Pô, pelo amor de Deus, isso é uma falha tática, cara, ou não é? Pra caralho, super. Pode ter desfalque que for, cara. Pode ter o. Mas eu acho que é difícil você, num time muito modificado, ter ele muito bem azeitado num jogo desse, cara. Porque o que faz, pra mim, assim, o meu entendimento de futebol é que quem controla taticamente o time é a primeira linha. É o quanto eles sobem, o quanto. E assim, a gente tá falando de uma primeira linha totalmente modificada, cara. É diferente, você elogia aqui o Renato, mas na primeira linha dele tem o Thiago Silva que comanda tudo, aí pra tomar água e ele fala, ô Renato, vamos fazer linha de 5, marcar assim, assim, assado. Tá viralizando um trecho do Charla aí com o João Pedro, que entrou jogando pra um caralho contra o Palmeiras. Que jogador, velho. Porque esse cara jogou, saiu aí uns melhores lances dele no jogo, no Twitter, vejam, o cara acertou tudo que ele tentou no jogo. Mas uma declaração dele no Charla falando de um jogo que eles pegaram o Chelsea, que o Thiago Silva entra e arruma completamente o posicionamento de todo mundo na zaga. Comandou tudo, assim. Ele é esse jogador. Tanto que quando ele chega ano passado, o Fluminense era a lanterna do campeonato, sei lá, o Fluminense fica 5, 6 jogos sem tomar um gol depois que ele chega. Porque ele é esse cara que arruma time. O Palmeiras tem nesse cara um pouco do Gustavo Gomes. E o próprio Murilo são esses caras. Você perde esses caras, fica difícil, cara. Assim, eu entendo que o Palmeiras tinha que ter uma reposição melhor. Você ter o Vanderlan como a sua alternativa para lateral. É uma montagem de elenco que você tem que atribuir ao Ele tomou um amasso Barros. No primeiro tempo do Eu avisei Pedro isso aqui antes. Falei, porra, não dá. Agora... Nossa, velho. Agora é muito difícil. Agora é muito difícil isso, você conseguir corrigir esses problemas táticos com uma linha defensiva tão modificada. Bom, agora vamos ler os superchats aqui. O Rodrigo Fabre diz: é ridículo chamar o Estevão de Cuiabá Man, porque esse título é do Abel. É ele quem ultimamente só ganha de time pequeno. Anderson Silva. Caralho, o Rodrigo Fabre, ex-jogador do Grêmio e do Real Madrid, agora o Anderson Silva, campeão mundial de MMA. Abel é um fado de uma nota só. Meu português não sabe identificar. Meu vocabulário não sabe identificar o que é um fado. Às vezes não basta. Macacos do Ártico. Começou a turnê do Oasis, hein? Teve esse show foi aonde? Em Cardiff? Foi na... Acho que foi em Cardiff, foi no País de Gales. Meu Deus do céu. Emocionante, eu vi. Cara. Muito foda, emocionante. Eu estarei no show... No domingo, no Allianz Parque, no segundo show aqui, na pista Premium. No Morumbi, pô. Não é no Allianz? Não, é no Morumbi. Comprei o ingresso, não sei nem onde Morumbis. Morumbis. Estarei lá na pista Premium. Eu estarei no dia 22, véspera do meu aniversário, hein? Rômulo Cardoso, Lipão, não fica triste. Cola no Gigabyte, tomar um suco com o Mocotó, o Cabeção e o Perereca e assiste um show da Vagabanda. Ai, cara. A vocalista da Vagabanda, eu casaria com ela, hein? Quem era? É a Marjorie Stiano, cara. Ela é lindíssima até hoje, cara. Porra. Você acha ela bonita? Eu acho ela maravilhosa, cara. Uma das mulheres mais lindas do Brasil, pra mim. E talentosíssima. Uma das maiores atrizes do Brasil também. Cara, o Celton Mello trabalhou com ela e se apaixonou por ela. E falou ao vivo no programa do Serginho Groisman, assim. Foda.
Tinha uma menina na Malhação que eu achava bonita, mais bonita que ela, que era a Fernanda Vasconcelos. Ah, Fernanda Vasconcelos. Tinha aquela Tayla Ayala, que um amigo nosso já teve um affair, né? Um conhecido da MTV aí. Conhecido aí. Vitor dos Prazeres. Legal também falar da resenha que fizemos durante o jogo no grupo do Telegram. Turma boa demais. Lipão sem mundial. Também te amo, cara. Tamo junto. Ney Tank. Salve, meus lindos. Boa semana a todos. Como tá a janela do Palmeiras? Acha que o Pedro do Flamengo seria uma boa? Visto que estão para negociar ele. Vamos falar de Flamengo já, hein? A janela do Palmeiras saiu agora no Planeta do Futebol. Sousa contratado em 14 milhões de dólares. E o Palmeiras parece que fechou com o Lázaro Chiabla, o Sousa. Quem deu foi o Fabrício Romano hoje. E parece que o Veiga vai pros Estados Unidos aí. Matheus Oliveira, o Santos soldou mais 1 milhão e 700 mil de salário, preferiu só sondar. Monitorou. Esse verbo é bizarro no mundo do futebol, cara. Monitora. Caralho, que porra é essa, velho? Matheus Oliveira, nos 4 anos o Abel foi campeão do Brasil da Libertadores. No pior ano foi vice do Brasileiro. Em 25, líder na Liberta. A 2 pontos do líder do Brasileirão, quartas no Mundial. Nem o Guardiola tem 5 temporadas perfeitas. Isso aqui tá Team Abel. Marcos, eu já falei. Vamos não quer o Abel? Passado, então. Não quer Abel? Manda ele descer a serra que eu tô feliz. Cara, mas não é sobre isso, é sobre o futebol jogado, cara. Tudo bem, mas... Eu analiso o futebol jogado, não analiso o resultado. Se analisar o resultado é muito fácil, então a gente sai daqui, põe uma inteligência artificial aqui pra falar, ó, esse ganhou, eu sou uma inteligência artificial, por isso que eu defendo o Ramon Dias. Este empatou, este ganhou. Pô, vamos ser assim então, caralho. Porra. Mas peraí, vamos olhar só pro resultado. Tá. Se o jornalista fosse substituído por inteligência artificial e ele fosse olhar aproveitamento, qual seria o melhor técnico do mundo de acordo com a inteligência artificial? De aproveitamento? Acho que o Guardiola. Então a inteligência artificial tá errada? Pô, no fim do dia, irmão, o que importa é, como diz o Milton Neves, tática é bola na área e ver o que acontece. Não dá, cara, não dá. Eu acho que pelo patamar que o Palmeiras tá hoje, pelo dinheiro que tem, pela estrutura que tem, pelo clube azeitado, cara, você precisa jogar um futebol melhor, caralho. Claro. Você precisa cobrar o treinador. Porque, cara, você falou aqui da postura pós-jogo, que foi grave. Essa postura pós-jogo é de alguém que não é tão cobrado, assim. De alguém que se sente, mano, absolutamente à vontade pra fazer o que quiser. Pra xingar a jornalista mulher, pra mostrar o pau dentro de campo pra arbitragem. Mostrar tá não, né? Apertar o pau. Apertar o pau Eu não vi o pau desse. Se você viu, aí é um problema seu. Ele não pegou lá nas partes íntimas e o André Hernan tava em cima lá, não. Ele não pegou. Tá ligado? Porra, o cara se sente à vontade, mano, pra fazer o que ele quer, tá ligado? Isso, velho. E os jogadores também, perdemos, agora vamos seguir, temos uma... Pelo amor de Deus. Marcos Paulo Caldeira. Abel é o único treinador do Brasil que pode ousar no jeito de jogar e se perder, a diretoria vai segurar. O cara prefere ser frouxo, mas o cara prefere ser frouxo e cagão. Perfeito, cara. É isso. O Sérgio Machado. Pera aí, Rodolfo. A pressão do Palmeiras estava muito mal feita. Toda hora via a marcação desencaixada. Mas por que desencaixava? Passe de primeira do Chelsea estava desencaixando a marcação do Palmeiras a todo momento. Não, passe de primeira e superioridade numérica. Como que você iguala isso? Subindo a marcação. Igualando. Teve uns 15 minutos no segundo tempo que acertaram mais, mas depois ficou só nisso. Isso é sintoma de time mal treinado. Perfeito, cara. Concordo plenamente. Eu não acho o Palmeiras mal treinado, cara. Thomas Silvestre, por que acham que o Abel se acomodou em ficar aqui? Porque ele ganha pra caralho, a verdade é essa, ele ganha um salário muito maior do que ele ganharia em qualquer time médio da Europa, essa é a verdade. E outra, essa renovação até 27 pode fazer ele ganhar ainda mais, estamos falando de 5 milhões por mês. Isso pra mim seria loucura, aí é pagar 5 milhões pelo Abel, não é, aí seria mesmo o atestado de escudo da Leila, assim mesmo. Cara, o Palmeiras tá caminhando, velho, palmeirenses que estão na live ou não palmeirenses, Palmeiras está caminhando para ser o Atlético de Madrid. Ser o Atlético de Madrid da América do Sul.
subserviente ao seu acomodado que não ganha nada não, e que vai ficar sempre nesse discurso. Pô, cara, mas olha aí, o Abel ganhou 10 títulos, cara. O Abel ganhou em 2 Libertadores, 2 brasileiros, cara. Pô, ano passado foi vice, cara. Você quer o quê, meu? Nem o Guardiola todo ano. Porra, velho. Caralho, esse futebol mesquinho que o Palmeiras tá jogando desde 2023. 23 se escorou no Endrick e na pipocada histórica do Botafogo. Se não tem aquela pipocada, qual era a marca que ia ficar naquela temporada? A eliminação pro Boca, que foi na conta dele. Mas vocês estão também... 2024 em cima do Estevão. Tudo bem. Que, no fim das contas, não decidiu porra nenhuma pro Palmeiras. Nos jogos grandes, sumiu em campo. Mas tudo bem, mas vocês estão com uma síndrome de gigantismo aí. Ai, não! Eu vi você falando no seu vídeo, será que a Leila vai trazer o Klopp, irmão? Pô, aí não dá, né, Felipe? Não é o quê, velho? A seleção brasileira trouxe o Ancelotti, mano. A seleção brasileira. Não pode tentar o Klopp. A seleção brasileira, cara. A seleção brasileira é a seleção brasileira. É a maior camisa do mundo. O Brasil. Porque o Palmeiras não pode ir lá e, já que tá na moda essa palavra monitorar, por que não monitora o Klopp? Monitora, mas uma ideia, trabalhar dá uma sondada, ver como vai ser. Podemos entrar por aqui, tem uma brecha aqui, podemos trabalhar isso com uma realidade. Pra mim é loucura. Eu duvido que o Klopp trabalharia no Brasil. Eu não acredito. Eu não acredito. Mas eu acho que esse tem que ser o nível. Esse tem que ser o nível de procura. Um treinador mas aí, mano, vocês joga um futebol diferente, cara. Porque eu acho que esse nível de treinador hoje o Palmeiras não consegue alcançar, velho. Nem o Palmeiras, nem o Flamengo, nem o time do Brasil, cara. Aí é loucura, velho. Esse nível de Klopp, você acha que tem que ser esse nível? Então fudeu, mantém o Abel lá, porque vocês não vão conseguir. Mano, se sair o Abel é pensar num cara tipo Vojvoda, é pensar... mas aí vai manter o mesmo futebol. Não, tudo bem, não queremos o mesmo estilo. Vamos buscar, de repente, um técnico da segunda prateleira da Europa. Vou buscar um italiano lá na... Posso falar um nome? Que eu não ficaria triste se treinasse o Palmeiras? Arthur Jorge. Então, aí é beleza, mas aí não é nível Klopp. Eu ia gostar muito, porque aí tudo que bem. Ele mostrou no Botafogo de futebol jogado sim. É um futebol que o Abel não conseguiu fazer sim, Palmeiras. Concordo. Mas aí tudo bem, aí é um nome compatível. Pô, meu Klopp não é, Felipe. Pô. Desculpa, eu seria ousado, cara. Seria ousado. Mas eu acho que... a gente não tem uma diretoria que é ousada. A diretoria do Palmeiras é extremamente conservadora. Eu tentaria também. Eu também ligaria pro Klopp. Mas pelo menos tentar. Então, tudo bem. Tem um tudo bem. Mas eu acho que não... É quando você tá na balada e vê aquela menina maravilhosa, ou uma menina que esteja nos assistindo e vê um homem maravilhoso... Ou uma menina que esteja nos assistindo vê outra menina, ou um cara vê outro cara. Exato, e fala, pô, essa pessoa é muito bonita. Caralho, nunca vou conseguir ficar com ela. Aí você vai lá e, puta, não, eu já tenho, mas eu vou tentar ser legal, vou tentar fazer ela rir, vou tentar fazer ele rir, tá ligado? E vai que, tá ligado? Eu consigo. É isso, porra. Mas não, é uma diretoria muito conservadora que o importante é renovar com o Abel até 27. Pagando 5 milhões, cara. Aí é loucura, velho. Se o Palmeiras fizer isso, é loucura. É isso que vai acontecer. Mr. Felipe... Ah, não, peraí, não li o superchat do Macacos. O que é pior, aceitabilista ou a neymarista? Olha, podem dar as mãos, bela hein? Disputa, hein? Bela disputa. Mr. Felipe Jesus não viu o Palmeiras dar show contra ninguém. O Palmeiras não dá show há muito tempo. Sérgio Machado, fora isso, os caras sem sangue nenhum nos olhos. Vê aí como o Fluminense joga com vontade. Eu tendo a discordar um pouco. Eu acho que o Palmeiras sobrou vontade. Faltou outras coisas. Faltou organização, faltou criatividade pra caralho na competição. Mas eu vi um time do Palmeiras competindo, assim, brigando muito pelos duelos. O Fagner Rezende. Guardiola ganha quase todo ano a Premier League. Piada. E o Luiz Gustavo. Estamos fodidos, Felipe. O Abel já fez a lavagem cerebral. Até o Rodolfo vê 2 jogos do Palmeiras por ano e acha que o time é bem treinado. Aqui é mediocridade até o fim de 2027 e rezar pra ele sair. Irmão, mandem ele descer a serra. Irmão. Contratem aí quem vocês quiserem e a gente não perde mais pra vocês. Com o Abel sentado no banquinho do Santos, esquece, Rodolfo, cara. Você não aguenta 6 meses de Abel Ferreira no Santos jogando esse futebol aí. Você ia ficar maluco. Você ia gravar vídeo com aquelas thumb suas assim, revoltado, tá ligado? Você ia ficar transtornado de ver o Santos jogando com 2 laterais, assim.
E podendo ganhar do adversário, tendo um time melhor e preferindo jogar pelo resultado, tá ligado? É. O Abel é isso, cara, ele virou isso. Porque quando ele chegou, ele era um cara inventivo, ele era um cara que se adaptava ao adversário, que sempre tinha uma cartada ali no jogo. De 23 pra cá, engraçado, né? Foi em 23 que ele ganhou o aumento significativo no salário dele, né? Depois disso, virou o Endrick dependência e Estevão dependência. O time, taticamente e coletivamente, sumiu.